A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o professor Alberto e chegamos na lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical. E a lição de número 5 irá abordar a seguinte temática: uma igreja cheia de amor. Dia 3 de agosto é, então, o domingo que se trabalhará esse tema na classe da Escola Bíblica Dominical de adultos. Bem, nosso texto maior, nosso texto áureo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que diz: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todos ou todas as coisas lhes eram comuns. E a nossa verdade prática declara: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Vamos fazer juntos a leitura bíblica em classe, que é muito importante, porque é com a leitura bíblica em classe que nós temos o contexto bíblico do nosso texto áureo. Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Diz assim, começa com o nosso texto áureo: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, esse é o texto da leitura bíblica em classe. Nossa lição vai trabalhar, então, uma igreja cheia de amor. Vamos pensar nos objetivos. Existem 3 objetivos da nossa lição de número 5. Primeiro objetivo: compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. 2. Reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão, a origem, o início é a graça de Deus que gesta o amor. E 3. Incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão ou materialização do amor. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo? Olha, Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Bem, o nosso texto áureo tem um contexto, e ele está inserido no seguinte contexto: Atos, capítulo 4, entre os versículos 32 a 37. Ali está registrado a solidariedade
entre os primeiros cristãos. Quem eram esses primeiros cristãos? Judeus que estavam em Jerusalém, possivelmente habitantes de Jerusalém. Pode ser que existisse também judeus que tinham vindo de algum outro local, estava ali em casa de parentes, alguma coisa assim. Prosélitos, ou seja, pessoas que se converteram ao judaísmo. Mas em Atos 4, nesse contexto do texto áureo, nós temos também um flash rápido da vida de Barnabé, que ele tem uma atitude muito altruísta. Barnabé, ele era um levita natural da ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo. E ele faz parte dessa comunidade cristã incipiente da cidade de Jerusalém. Lembrando então que a palavra, o nome Barnabé, vem de bar, significa filho em aramaico, e Nabé ou Navé significa consolação, filho da consolação. Então, após o registro da atuação poderosa, maravilhosa do Espírito Santo, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, após o grande episódio do revestimento de poder de Atos capítulo 2, nos seus versículos iniciais, nós encontramos então um resumo sobre a vida comunitária, o dia a dia dessa comunidade cristã, como eles viviam, como eles se organizavam, como eles se relacionavam. Isso é apresentado então nesses primeiros versículos de Atos, para ser mais específicos, de Atos 2 até o capítulo 5, que mostra como que eram então as características daqueles primeiros seguidores do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém. Uma vez mais, alguns intérpretes, obviamente não são todos, mas intérpretes, teólogos, historiadores, eclesiásticos, eles acreditam que neste caso especificamente nós temos duas fontes informativas a respeito dos mesmos acontecimentos. Por isso que há uma perspectiva em Atos 2 e outra em Atos 4. E para eles então não se tratam de ocorrências separadas, mas que são passagens paralelas, tanto Atos 2, 42, 47, como Atos capítulo 4. Bem, o que nós sabemos é que em Atos, entre os capítulos 2 ao capítulo 5, de fato, existem trechos paralelos, simétricos, onde são descritas duas séries de eventos. A vida comunitária da igreja cristã primitiva é apresentada na passagem de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, e é posta uma ênfase sobre o aspecto da generosidade entre os crentes, solidariedade entre a primeira comunidade cristã. Lembrando que o livro de Atos, ele faz esse apontamento, e que a lição de número 5, o tema principal é exatamente esse, é uma igreja cheia de amor. E a expressão que nós vemos no nosso texto áureo diz o seguinte: a multidão dos que criam, o comportamento da multidão dos que criam. Bom, então são palavras que visam a totalidade da igreja judaica de Jerusalém, sendo quase um sinônimo de igreja. Isso você vê também em Atos capítulo 6 e Atos capítulo 5. Aliás, Atos capítulo 15, Atos capítulo 6 e Atos capítulo 15. Porque todos esses capítulos vão abordar e registrar a igreja de Jerusalém. Em Atos está registrado que os primeiros cristãos, eles partilhavam de todas as coisas sem entrar em conflito de interesses. Só o que precisa se entender aqui nesse texto é que quem fazia isso era o Espírito Santo. E por que eu faço esse alerta para você que está nos acompanhando aqui na Escola Bíblica Dominical? Os teólogos da libertação, que foi uma interpretação teológica
presente no mundo católico na década de 70 em diante, esses teólogos da libertação, eles gostavam de Atos capítulo 4, porque eles estavam pregando a ideia presente no comunismo, ter tudo em comum, comunismo. E eles tentavam argumentar que isso estava presente na Bíblia. Bom, é claro que eles sabiam que o contexto era diferente, mas eles buscavam paralelismo para poder justificar que aqueles católicos da época, nas chamadas comunidades de base, aliás, até o Partido dos Trabalhadores, o PT, por exemplo, ele nasceu desse movimento dentro da Igreja Católica das comunidades de base. E eles citavam muito Atos para dizer que o cristianismo primitivo também tinha uma expressão comunista, de ter tudo em comum. Bom, aonde está a falácia dessa interpretação ideológica? Que quem fazia isso era o Espírito Santo, não era uma ideologia humana, não eram os homens que impunham. E no comunismo sempre foi uma imposição ideológica. Toda a socialização feita na antiga União Soviética foi forçada, foi à força. Não houve um sentimento espontâneo entre as populações. Nesse caso, eles tinham tudo em comum e repartiam, mas foi o Espírito Santo que inspirou eles. Não foi alguém que impôs uma ideologia forçando eles a venderem as suas propriedades e repartirem. Não. Você veja que o levita Barnabé, espontaneamente, altruisticamente, ele vendeu suas propriedades e depositou ao pé dos apóstolos. Mas isso era o Espírito Santo que fazia. Agora, o que ocorreu no mundo depois da Revolução Bolchevique de outubro de 1917 na Rússia foi uma imposição ideológica. Criaram o Exército Vermelho para massacrar as populações e depois que o Lenin morreu, o Joseph Stalin fez a coletivização forçada, onde milhares de pessoas em toda a União Soviética morreram, inclusive de fome. Foi uma tragédia que ocorreu com o governo stalinista na União Soviética. Então, querer utilizar textos bíblicos para justificar uma ideologia de morte imposta, agressiva, é de uma desonestidade intelectual assustadora. Não passa nem perto, nem são paralelos às ideias. O que ocorre em Atos é o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, não é alguém impondo um pensamento como ocorreu com a Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia ou na antiga Rússia czarista, né? O importante é que nós precisamos entender e dar destaque ao ensino dos apóstolos e à unidade de atitude que sempre caracterizou aqueles que andam cheios do Espírito Santo, não de uma ideologia política, não de uma ideologia filosófica, mas do Espírito Santo. Está aqui comigo uma obra que eu sugestiono para você adquirir. Essa minha obra chama Pais Apostólicos. Foi a editora Mundo Cristão que publicou. E nela nós temos aqui, além de vários documentos antigos do primeiro e do segundo século, do primeiro século nós temos a doutrina dos 12 apóstolos, comumente denominado de Didaquê. Você pode adquirir também o Didaquê, só o Didaquê. Essa minha obra é mais completa porque ela fala das cartas de Clemente, de Inácio, de Policarpo e também do pastor Hermas. É uma literatura pós-bíblica, mas muito interessante, porque é do primeiro século, então ainda está muito próximo da igreja primitiva. E eu sugestiono para você que gosta de conhecer os contextos históricos, se você adquirir essa obra, você vai ver o pensamento dos apóstolos ou o manual do novo convertido. E isso está disponível, tem na língua portuguesa, você pode adquirir. E aí você vê que o que caracteriza a igreja do primeiro século é a poderosa ação do Espírito Santo. Então é muito importante ficar claro essa atuação do Espírito Santo. Então nós vemos aqui
a unidade dos primeiros crentes. Claro que é uma igreja relativamente pequena, né? Essa multidão aqui não são milhões de pessoas, são grupos, dezenas de pessoas, mas não é um grupo incontrolável, não é isso, ainda são pessoas, o testemunho, não há ainda, há 2 anos atrás, nós não temos nenhum trabalho de mídia para poder trabalhar uma fala atingindo milhares de pessoas, não é assim. Atingiu um grupo de pessoas que estavam em Jerusalém, ali no dia de Pentecostes, mas basicamente o cristianismo se desenvolve com o testemunho pessoal, uma pessoa testificando de Jesus para outra. Então essa multidão aqui é um grupo de pessoas, mas não tem essa dimensão midiática de hoje, né? E aqui fala que esse grupo de pessoas, essa multidão, esse agrupamento de seres humanos que creram, que expressaram sua fé no Senhor Jesus, tinha o coração e a alma unida na atuação do Espírito Santo. Bom, essa atuação de solidariedade, em que eles tinham tudo em comum, é operado então pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com as ideologias humanas ou como que preconiza hoje o socialismo ou mesmo o comunismo. Isso não tem nada a ver com Atos capítulo 4. Tinha então ali um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas, judeus e prosélitos, considerando que na festa da Páscoa, o Pentecostes são 50 dias após a Páscoa, mas normalmente o judeu que vinha para Jerusalém comemorar a Páscoa, ele ficava mais 50 dias para comemorar a festa de Pentecostes. Então, em Jerusalém, ela tinha por volta de 120.000 pessoas em uma festa dessa natureza. E 5.000 pessoas dentro desse universo de 120.000 pessoas, você tem basicamente 5% de pessoas que estão convertendo ao Senhor Jesus, declarando que Jesus é o seu Messias. E esse grupo que confessa Jesus tem o mesmo coração, e aqui quando se fala de alma, a gente está falando também de sentimento. Bom, perfeitamente concordavam eles em todos os seus pontos de vista, em suas opiniões de fé ou religiosas e em seus afetos, pela atuação e pelo poder do Espírito Santo. Bom, nós temos manuscritos, existem muitos manuscritos. Para você ter uma base, existem mais de 24.000 manuscritos gregos antigos. Nós temos muito pedaços, né? Não tem o evangelho completo, mas existem pedaços que acaba havendo uma completude. O Códex Beza e a versão latina, bem como as citações dos pais da igreja, aqui um exemplo é Cipriano, que é do século III, eles adicionam a seguinte expressão: e não havia qualquer forma de diferença e dissensão entre eles. Essa é a perspectiva, então, da ideia. A operação do Espírito Santo se manifestava na forma da dissolução de todo o egoísmo, absorvendo até mesmo os sentimentos de individualidade, impondo uma percepção de uma intensa e resplandecente unidade cristã. Uma das coisas que produz isso é o temor de Deus na vida das pessoas. Quando o temor de Deus está na vida das pessoas, essas pessoas são mais humildes, elas são mais sensíveis à voz do Espírito Santo e aí são libertas do sentimento egoísta presente no coração humano por causa do pecado original. Então, os vocábulos usados para descrever a unidade cristã primitiva é a palavra coração, ou melhor, são as palavras coração e alma. Coração e alma são as duas palavras que ambas estão muito associadas ao sentimento, tanto a ideia do coração
como da alma. No caso do coração, o coração pode indicar o lado intelectual do indivíduo. Isso é uma possibilidade. Por quê? Porque a percepção do coração na antiguidade é diferente das que nós temos hoje. Hoje, falou em coração, você já pensa em amor, né? Eu amo, então faz o coraçãozinho. Então está associado a um sentimento amoroso. Mas naquele momento estava associado também à intelectualidade. Ao passo que a alma sim, estava associado à emoção. Então o coração estaria ligado à intelectualidade. Por quê? Porque as pessoas da antiguidade entendiam que o intelecto estava no coração, não na mente. É com a medicina moderna que se sabe que o intelecto está na mente, não está no coração. Mas aquelas pessoas, essa era a compreensão delas, que por isso que fala que com o seu coração confessar, fala com o seu raciocínio. Então, seu coração, porque o coração estava associado à intelectualidade e a alma estava associado à sede das emoções, o lado emocional. Talvez os dois vocábulos, tanto coração como alma, devam juntamente ser considerados como uma expressão total da intelectualidade e da alma do indivíduo. Por isso ele ter usado esses dois termos. Essa unidade estava por detrás da comunidade de bens, porquanto a partilha existente ali não é uma partilha compulsória, imposta, autoritária, como ocorreu no período stalinista na União Soviética, que ficou conhecido como a coletivização forçada. Isso é história. Assim que foi feito a divisão dos bens. Qual foi o princípio? O Estado seria o dono de tudo, ninguém seria dono de nada. A tentativa de acabar com a iniciativa privada. Essa foi a proposta do comunismo. O Estado é dono dos meios de produção, do transporte, da água, etc. Não tem participação individual das pessoas. É o Estado que manda. Portanto, ninguém tem propriedade na percepção do comunismo. Isso não tem nada a ver com essa comunidade cristã, porque aqui o Espírito Santo tocava no coração das pessoas e elas então vendiam os seus bens. Mas não foi todo mundo que fez isso. Não pensa que foram 5.000 pessoas. Não. Você vê algumas pessoas faziam isso. Você vê o altruísmo de Barnabé. Você vê a situação de Ananias e Safira, que quiseram fazer uma média, querendo enganar o Espírito Santo, e deu no que deu. Então, ninguém era obrigado a fazer isso. É que o seu Espírito Santo tocasse, ele ia lá e fazia. Tá totalmente diferente dos modelos ideológicos impositivos. Bom, então essa é a ideia do nosso textuário, o contexto do nosso textuário. E a lição que nós estamos discutindo é a 5, uma igreja cheia de amor. Bom, vamos então para a introdução da lição 5. Nessa lição, o que a gente vai ver? Nós vamos ver a expressão do amor de Deus se manifestando poderosamente na vida da igreja e que deve expressar hoje também das igrejas genuinamente cristãs, igrejas bíblicas. O Espírito Santo nos capacita, ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados. É impossível uma pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, não se importar, não ter nenhum tipo de empatia em relação das pessoas menos favorecidas. Isso é impossível. Por quê? O próprio Espírito de Deus nos dá sensibilidade para ajudarmos as pessoas excluídas, os vulneráveis da sociedade e atender às carências dessas pessoas. Então, esse amor que é derramado no coração do cristão não é um mero sentimento humano, não é simplesmente um sentimento da nossa humanidade. Nós estamos falando aqui de uma operação espiritual na vida da pessoa. É a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações. Aquelas almas foram tocadas. Quem foram tocados? Aquelas que confessaram o Senhor Jesus,
que creram no Senhor Jesus, que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Então, somente através do amor de Deus que o cristão aprende a ter a verdadeira empatia, a verdadeira solidariedade, a verdadeira generosidade com as pessoas que precisam, ou das pessoas que estão no estado de vulnerabilidade e de necessidade material. Qual é a palavrinha-chave, então, dessa lição de número 5? A palavrinha-chave é o amor. O amor aqui é o amor de Deus, é o ágape, não é eros, que é o amor carnal, o amor de relacionamento humano, não é isso? É o ágape, o amor divino. Então, o primeiro tópico da nossa lição vai abordar o amor manifestado na comunhão da igreja. Esse é o primeiro tópico. Subtópico 1.1, o crescimento da igreja. Nesse ponto da narrativa lucana ou de Lucas, ele se refere à igreja como uma multidão dos que criam, muita gente crendo na pessoa do Senhor Jesus. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número, mas também de eclesia ou assembleia. Tá? Essa possibilidade. A igreja que havia começado, então, ali em Atos, capítulo 1, versículo 15, com 120 pessoas, porque é isso que acontece no dia que o Pai enviou a promessa, que foram batizados no Espírito Santo e falaram outras línguas, línguas espirituais, no dia de Pentecostes, conforme registrado ali em Atos 2, você tem 120 discípulos. Inclusive, estava ali também Maria, mãe do Senhor. Então, 120 pessoas ali. Agora, em Atos 4, nós já temos 5.000 pessoas. Então, de 100, cresceu exponencialmente para 5.000, por isso que ele começa a usar a expressão multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Tem que manter a mesma simplicidade, o mesmo princípio, o mesmo temor. Assim como uma igreja grande, uma igreja pequena também enfrenta os seus problemas e desafios. Ora, quanto maior a igreja, maior as necessidades, maior as demandas, maiores os problemas, mas também maiores as soluções. Tudo é comparativo. Eu lembro que um pastor uma vez estava num programa da TV Cultura e ele foi inquirido, perguntaram para ele estava no meio de uma roda de jornalistas, de estudantes e etc. E alguém disse assim para ele: pastor, que igreja que o senhor é? Ele falou: eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Aí as pessoas falam: por que na Assembleia de Deus só tem pobre? Essa foi a pergunta feita por ele. A gente percebe, ou não só na Assembleia de Deus, mas porque nas igrejas evangélicas tem mais pobre do que rico. Isso há 30 anos atrás, num programa de televisão. E eu achei muito interessante a resposta do pastor. Ele disse: porque a maioria da população brasileira é pobre. Se a maioria da população fosse rica, então seria rico. Mas como a maioria da população é pobre, por isso que tem mais pobre, não só nas igrejas, em qualquer local. É interessante essa percepção, porque a igreja evangélica no Brasil, e aqui eu não vou entrar na discussão teológica da teoria ou da doutrina da prosperidade, mas nós temos que admitir que as igrejas que trabalharam e que motivaram os seus membros a produzirem, a serem empreendedores, ajudou muito a população. Hoje nós temos muitas pessoas que saíram da vulnerabilidade, da pobreza absoluta e são empresários. Isso é um fato. Eu não estou discutindo teologicamente. Estou falando antropologicamente ou socialmente. Então, a igreja, ela foi fundamental no Brasil. A igreja evangélica no Brasil evitou que o Brasil caísse em uma pobreza absurda. E como nós sabemos disso? Hoje nós temos por volta, segundo as pesquisas, as últimas pesquisas, 32%, para mim, com todo respeito ao IBGE, mas se essa pesquisa fosse feita num governo de direita, nós teríamos um outro resultado, porque nós sabemos que governos de esquerdas
tentam maquiar os números, porque é um problema. Eles sabem que o evangélico tem mais dificuldade de votar em governos de esquerda. Então, obviamente que eles vão fazer uma leitura específica para que o número de evangélicos não seja tão grande. Isso é natural. Também, se fosse um governo de direita que tem apoio da comunidade evangélica, eles iam fazer um outro estilo de pesquisa que ia mostrar maior o número de evangélicos. Então, tudo bem, é uma questão de perspectiva. Então, não dá para aceitar uma pesquisa friamente. Ela tem uma série de complexidades. Mas o que nós observamos? O crescimento evangélico no Brasil tirou milhares de pessoas do analfabetismo. Porque um princípio da igreja evangélica é a leitura da Bíblia. Virou evangélico, quer ler a Bíblia. E se ele for analfabeto, ele vai para a escola. Ele vai aprender. Segundo a escola bíblica dominical, exatamente o que nós estamos fazendo. A escola bíblica dominical incentiva as crianças, desde da mais tenra idade, a leitura. E quem lê mais, fala melhor, interpreta melhor, tem respostas melhores, tem melhores oportunidades. E as igrejas evangélicas têm sido um celeiro. Tanto é que se você pegar a primeira geração, e eu vou dar o exemplo da Assembleia de Deus, que chegou em 1911, no Pará, chegou no Pará, em uma sociedade extremamente vulnerável e excluída. Os missionários, primeira coisa que eles fizeram, começaram a pregar contra a aguardente, que era uma desgraça na região, havia muitos bêbados e essas pessoas destruíam a família, e o tabaco. Foi uma prédica muito agressiva da abstinência desses elementos. Com isso, eles restauraram uma série de famílias. Famílias que foram destruídas devido à violência gerada pela aguardente, foi eliminado. Então, olha, a contribuição social. Segundo, se você pegar hoje a terceira ou quarta geração de pessoas da Assembleia de Deus, essas pessoas normalmente têm nível superior, têm o melhor emprego hoje. Não a primeira geração. A primeira geração não, era completamente excluída, passou por esse processo, mas devido ao incentivo à educação, que faz parte do pensamento, porque qual foi a proposta de Lutero? Lutero dizia o seguinte: todo ser humano tinha que ler a Bíblia. O que mais que ele trabalhou? Ele defendeu a escola pública de qualidade. São ideais luteranos. O maior pedagogo, e quem faz pedagogia sabe do que eu vou dizer, Comênus era um pastor luterano e ele escreveu uma obra chamada Didática, né? Basicamente a obra mais importante de quem faz pedagogia, que é a Didática Magna, né? De Comênus. Então, a ideia da educação está muito impregnada na Reforma Protestante. A ideia era ler a Bíblia. Então, as pessoas tinham que estudar. Então, a contribuição da Igreja Evangélica para o Brasil não dá nem para mensurar. Não só na questão da educação, mas na questão do empreendedorismo, mas na questão também social, etc. O Brasil viveria numa situação muito calamitosa se não tivesse esse número enorme de igrejas. Então, quando eu vejo alguém criticando uma igreja, ele não parou para pensar o benefício que uma igreja faz quando ela chega em uma comunidade excluída, cheia de violência. Ele não consegue mensurar isso. E tem gente que... Eu ouvi isso na Câmara Municipal de Campinas, vereador dizendo, cada esquina que eu vou tem uma igreja, fechou um bar e abriu uma igreja. E o cara está reclamando por isso? Olha que revolução social. Então eu nem estou falando de espiritualidade, estou falando de antropologia, de elemento social. Então, quando se fecha um bar e abre-se uma igreja, você tem a reestruturação da comunidade, o acolhimento das crianças, a proteção do idoso, da própria mulher. Então, são elementos revolucionários que acontecem, eu chamo de são os efeitos colaterais positivos da chegada de uma igreja em qualquer local. Agora, tem problemas? Tem também. Não é só esse lado bonito, né? Contudo, os desafios
e problemas de um grande povo são maiores em proporções, obviamente, de uma comunidade menor. Eles se tornam mais complexos e mais desafiadores a cada momento. 1.2. Os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. E ela se multiplicava. Está lá em Atos 6:7. E com isso os desafios também se multiplicavam. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, então ela obviamente passou um pouquinho despercebida. Mas a hora que ela cresce demais, então há um novo formato que vai se adquirindo, né? E como seria isso? Bem, ela manteria a unidade em meio a essa complexidade. Como que uma instituição, como que um movimento se institucionaliza? Porque enquanto é um movimento, tem um estilo de apresentação. A hora que isso se institucionaliza, muda muito, porque vai havendo a complexidade. Aí a necessidade do amor, do poder de Deus, do temor de Deus, porque senão vira um clube. Tem uma igreja assim, que é o encontro lá, as pessoas se encontram. Não tem manifestação de Deus, do sobrenatural de Deus, de novo nascimento. É fundamental a operação de Deus para que o elo fraterno permaneça e que mantenha a identidade da igreja. De fato, o apóstolo Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pela atuação do Espírito Santo. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 5. Mas aos Colossenses, o apóstolo Paulo declara que o amor é o vínculo da perfeição. Olha só. E você sabe que é só a graça de Deus para gestar em nós amor. Lembrando que em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito. 9 aspectos, mas é o amor o elemento unificador do fruto do Espírito. O Joseph Seymour, que é o William Joseph Seymour, da Rua Azusa, que pregou sobre o pentecostalismo, ele identificava o batismo com o Espírito Santo com a manifestação do amor. Então, para ele, não era a evidência falar línguas, mas era uma vida que expressasse o amor de Deus para dizer se a pessoa tinha sido ou não batizada no Espírito Santo. Bom, nós sabemos que, de fato, a evidência é a língua, porque o amor é um processo, é uma gestação, é um fruto que vai se desenvolvendo na vida da gente. Mas o Joseph Seymour, ele entendia que era o amor. Então veja como é importante compreender todas essas questões. Quando uma igreja se fragmenta ou se divide, isso significa que uma operação humana está trabalhando no local do amor. Em vez do amor agir, aí age o egoísmo. Aí você começa a encontrar uma série de situações bastante conflituosas. Mas lembrando que muitas divisões que ocorrem, elas podem também ser saudáveis. Não necessariamente é algo para se desconsiderar. Um dos motivos por que a igreja evangélica cresce muito é exatamente por existir várias denominações. E se você olhar para 7 igrejas da Ásia, uma é diferente da outra. Pode olhar lá. Lá tem 7 igrejas. Tem uma igreja lá chamada Laodiceia, que está mortinha. Jesus fala que aquela igreja está muito mal. E tem uma outra igreja lá chamada Filadélfia, a igreja de Filadélfia, que é um padrão de espiritualidade. Então, uma igreja é bem diferente da outra. Mas só que Jesus apresenta-se como sendo igreja dele. É dele. Mesmo aquela que tolera Jezabel, que vive uma vida toda atrapalhada, é dele. Isso Jesus está dizendo. Então, não há no corpo, na administração da igreja, não há um elemento monolítico. Há uma pluralidade administrativa. E claro que haverá divergência na administração. Então a divergência é administrativa, não é bem espiritual. Tanto é que você vê que tem um monte de igreja, mas quando esses crentes, por mais que seja uma denominação diferente, mas quando eles se encontram, você vê que eles têm comunhão. Pode observar, mesmo tendo, às vezes tem uma igreja que é mais fundamentalista, existem igrejas que são assim mais
sectárias até, mas a hora que eles se encontram, você percebe que há uma comunhão que transcende esses elementos litúrgicos ou administrativos. Então é importante a gente compreender essa questão. Então, 1.3, a vida interior. Quando se fala que era um coração e a alma, está mostrando a essência, ou seja, uma união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão. A missão aonde? Fora da igreja. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Então, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes, então, unidos. Bom, então, para nós encerrarmos o primeiro tópico, eu vou colocar aqui o resuminho, a sinopse. 1. A união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalecem a igreja e sua missão. 2. Tópico 2. O amor como manifestação da graça. 2.1. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito Santo é na igreja, onde o amor de Deus está presente. A igreja é o corpo místico de Cristo. É um mistério. Por isso, quando a pessoa fala, eu sou desigrejado, eu não participo da igreja, está completamente fora da percepção bíblica. Porque você tem que ser igreja. Não tem isso, eu sou desigrejado. Não tem essa percepção. Por quê? Porque não tem jeito do seu dedo viver sem a mão. Ah, não, eu vou cortar o meu dedo e vou tirar. Estou desigrejado. Você é membro, vou tirar o membro, vou pôr lá. Vai morrer. Tem que estar ligado. É o corpo e a cabeça, sabe quem é? Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Claro que eu estou falando numa perspectiva espiritual. Mas a pessoa ficou aborrecida, porque talvez aquela igreja houve uma má gestão, etc. Mas existem outras igrejas. O que você não pode é achar que você consegue viver fora do corpo. Não dá. Você tem que estar ligado no corpo. Por isso que eu acho estranho o termo desigrejado. Porque não dá para você cortar um membro do corpo e achar que ele vai viver sozinho. Só se você pôr em conservante, congelar, mas aí não tem vida. Para ter vida, tem que estar ligado no corpo. E uma coisa interessante é que quando você vai na igreja, se você não está bem, se alguém te abraçar e te abençoar, um santifica o outro, um ajuda o outro, uma palavra, tal. Como também pode haver um aborrecimento, etc. Mas corpo é assim, ele é vivo. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. Atos 4, 33. O contexto nos mostra que o Espírito Santo opera em um ambiente que ele é propício. Isto é, onde a igreja está banhada pelo amor de Deus. Então muitos podem cair na tentação e achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com o cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Então acha que, não, você vê, quando todo mundo não tinha televisão, era assim. Ah, quando todo mundo... Tem gente que tem cada ideia. Não é isso. O que faz com que haja uma igreja saudável é a exposição da Bíblia, é as pessoas estarem com o coração aberto para ouvir a palavra, porque a palavra santifica, edifica, liberta. É oração, é vida de piedade, bom testemunho, temor de Deus na vida das pessoas. É isso. Não é por causa de regras. As regras são importantes? São. E não podemos viver sem regras. Sabemos que toda instituição, toda sociedade tem seus regramentos. Contudo, o Espírito Santo opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos. Eu acho tão interessante a palavra hebraica para irmãos unidos. Rinematov Manaim Shevet Aringam Errad. Errad significa uma unidade composta. Então, como? Se tem um monte de irmão, como que é um só? Porque é uma unidade composta. Nós não temos essa percepção na língua portuguesa, que para nós é singular
e mais que um é plural. No hebraico nós temos essa palavra, errad, que significa unidade composta. Que os irmãos sejam um só, mas na verdade são um monte de gente. É a pluralidade na unidade. Às vezes nós podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Isso está na oração do Pai Nosso. Como que eu tenho que perdoar? Assim como ele pede, Pai Nosso que está no céu, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, assim como eu... Quer dizer, é na mesma percepção. Assim como eu perdoo, eu serei perdoado. Qualquer ensino contrário, isso é uma falácia. 2.2. A graça como favor imerecido. Porque graça é isso mesmo, é um favor imerecido, a pessoa não merece. Isso que é graça. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada. Em todos eles havia abundante graça. É o que está lá em Atos 4:33. O que significa isso? Que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja, no corpo. Não é especificamente ali. Esse texto não se encontra deslocado, isolado, mas é posto aqui com um propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica, que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. É uma igreja que reflete a presença, a graça, a glória de Deus. Na Bíblia a gente encontra o quê? A gente percebe que a graça de Deus gerou entre os crentes o quê? Primeiramente, um sentimento de gratidão. As pessoas que têm essa graça de Deus são agradecidas. Por quê? Porque elas sabem que não mereciam. Não se trata de merecimento. É o amor de Deus que gesta em nós vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas de todo o Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa de Paulo. Paulo fala muito isso. Sou grato ao meu Deus, todas as vezes que lembro de vós, quando ele se refere aos Filipenses, por exemplo. Somente a graça gera sentimento de gratidão. Quando uma pessoa não tem capacidade de expressar gratidão, ela não tem graça. Ela não tem essa presença, esse amor de Deus no seu coração. Então, o resuminho desse segundo tópico. A graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. E o terceiro tópico, a manifestação do amor de Deus na solidariedade cristã. 3.1, a busca pela equidade. Bom, se você olhar o dicionário Aurélio de língua portuguesa, a seguinte conceituação: equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Tem a ver com a justiça. Assim, diferentemente de igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém, não havia um nivelamento social. E isso foi uma percepção errada dos romanos. Os romanos, eles odiavam o cristianismo e um dos motivos era o fato do cristianismo ser um nivelador social. Mas eles estavam equivocados, não era um nivelador social. Isso era uma coisa espiritual. E eles achavam, não, os cristãos nivelam o senador com o escravo. Mas de onde vocês tiraram isso? Eles se reúnem lá na igreja, um saúda como tudo irmão. O senador cumprimenta o escravo como irmão. Isso é um absurdo, isso é nivelamento social. Não era, isso era a igreja, coisa espiritual. Mas eles tinham essa fraqueza, eles interpretavam assim. Então, em Jerusalém não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições.
Havia pessoas mais abastadas e havia também pessoas muito pobres. Aliás, havia mais pobres. Geralmente os pobres necessitados sempre é o maior contingente. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação. Atos 4:34. Então ela é solidária com a situação dos menos favorecidos. E aqui entra a carta de Tiago. Tem gente que fica em pânico quando vai ler Tiago, que fala: mostra-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei as minhas obras pela fé. E aí as pessoas ficam achando que há uma contradição entre Paulo e Tiago. Não há. Paulo está dizendo que precisa ter fé na obra expiatória de Jesus para a salvação. Tiago está falando que você tem que fazer boas obras, mas ele está falando de obra social, não está falando de salvação. Tanto é que ele fala: se o seu irmão tiver fome e você falar para ele: Deus te abençoe, conta comigo, mas não der o alimento para ele, o que adiantou? Por isso que ele fala: a fé sem obras é morta. Mas qual é a fé que ele está falando? Ele está se referindo exatamente do assunto da solidariedade cristã, de assistência social. Não está falando da fé que você tem que ter em Deus, aquela que sem fé é impossível agradar a Deus, que tem que ser fé, a fé salvífica no sacrifício de Jesus. Não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando de roupa, de coisas humanas. Está falando dos pobres de Jerusalém. Então, logo a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade. 3.2. Propriedade e compartilhamento. Então, estudiosos observam que a igreja em Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Não houve forçação de barra. Você tem que vender. Para ser cristão, você tem... Não foi isso. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Aliás, a Bíblia diz que as mulheres serviam a Jesus com as suas fazendas. Então, ela também, a Maria, a mãe de João Marcos, pertencia à igreja de Jerusalém. E, em vez de vender a sua casa, a pôs a serviço da igreja. Era lá que se fazia o culto, as reuniões. Então, ela transformou a casa dela numa igreja. Atos capítulo 12, versículo 12. Então, a prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar, circunstância, contextos. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo, que é o amor. Então, podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Às vezes, você ajuda a pessoa incentivando ela a se capacitar, ter uma profissão para tornar-se autônoma. Às vezes, você pensa que ajuda a pessoa dando uma ajuda mensal para ela, mas você não está ajudando. Você está querendo dependência. Então, precisamos pensar que cada caso é um caso. Uma pessoa inválida que não tem condições de produzir, essa tem que ser ajudada mesmo, não tem o que fazer. Agora, uma pessoa que tem condições de se desenvolver e tornar-se autônoma, é isso que nós temos que fazer o bem na vida dela, incentivando, dando oportunidade para ela. 3.3. Um exemplo da voluntariedade. Então, Lucas, ele faz o seguinte recorte: os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Isso está em Atos 4:34. Ninguém contribuiu porque foi constrangido. Não. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia o que então? Uma consciência de pertencimento a um grupo. Ninguém devia ser excluído. Isso era manifestação do grande amor de Deus derramado no coração dos crentes. Você já leu 1 Coríntios capítulo 11? A gente lê todas as vezes que tem a Santa Ceia, a partir do versículo 23, não é? Leia antes, uns versículos antes. Você vê uma igreja em que começa a ser... As pessoas chegam, comem primeiro,
os que chegam tarde ficam com fome. Havia até alguma situação muito constrangedora, porque tinha gente, como ali havia a bebida daquele momento era o vinho, que era considerado um alimento, mas tinha gente que até embriagava. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 11. Então Paulo precisou corrigir isso. E Paulo corrige no capítulo 11. Então, não, meus irmãos, pode parar com isso. Não é dessa maneira. Então, se você ler todo o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, há uma correção, que a igreja em Corinto estava se desviando por uma situação muito triste. Ela tinha perdido a empatia por aqueles que tinham menos bens e por aqueles que chegavam um pouco mais tarde no culto. Então, para nós fecharmos o tópico 3, o amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Vamos para as considerações finais. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja, da igreja de Jerusalém, mobilizava os crentes a socorrer uns aos outros. E isso aconteceu de forma voluntária, pelo poder do Espírito Santo, porque eles sentiam que participavam de algo divino. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação. Uma igreja que não tem empatia pelo outro, que não acolhe o outro. Isso não é igreja, isso é um clube. Igreja abraça, igreja tem palavra de cura, igreja acolhe, igreja se interessa um pelo outro para ajudar nos momentos mais difíceis. Isso é que fez com a igreja crescia. Valia a pena fazer parte dessa comunidade. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e ainda achar que é cristão. Então, aí você pensa que é cristão, mas não é não. Tá? O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Jesus deixou 2 mandamentos muito claros. O primeiro é o mandamento que nós chamamos de vertical, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Portanto, ele é vertical. O segundo é horizontal. E ame o seu próximo. Foram os 2 mandamentos. Ele falou que resume toda a Torá, toda a lei, toda a Bíblia está baseado desses 2 ensinos de Jesus, que é sustentado pelo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Bom, a próxima lição que nós vamos estudar será a lição de número 6. E é um tema muito interessante, que é a questão de Ananias e Safira. Uma igreja não conivente com a mentira. 10 de agosto será trabalhado isso, é um domingo, segundo domingo do mês de agosto, em toda a escola bíblica dominical vai ser trabalhado esse tema, que é um tema muito importante. Uma igreja não conivente com a mentira. Uma vez mais eu quero te lembrar, ainda dá tempo, se você quiser participar da nossa viagem, 16 a 24 de novembro de 2025. Aqui está o número de WhatsApp, mas também está o número da Renova Turismo. Se você ligar lá, você não pode esquecer-se de dizer que você quer ir no grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos. Então você tem que deixar claro, 16 a 24 de novembro de 2025. E também eu sempre coloco à disposição de vocês os nossos livros. São 3 livros: O Povo de Israel, que é a história do povo judeu. Esse livro que é um pouquinho mais complexo, que é Jerusalém no Imaginário Religioso, o desenvolvimento da sacralidade da cidade de Jerusalém, e esse livro, Geografia da Bíblia. Aqui tem, além da primeira parte, eu falo da geografia histórica, e a segunda parte da geografia física. E foi muito bom estar com você. Deus abençoe sua casa, sua família, a Escola Bíblica Dominical. E eu sugestiono para você aí entrar no YouTube e clica lá no positivinho, né? Para você também receber nossas informações. Na nossa página do YouTube você tem também outras mensagens
Palavra de Deus, tudo disponível para você. E também, nessa lição, eu deixo aí para você baixar os slides. Se você quiser utilizar os slides, eles ficam disponíveis para você. Tudo gratuitamente para você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.